Hoje queremos falar sobre a origem da fé, como a esperança nasce em nossos corações, o encorajamento, o reconforto, e para isso vamos nos utilizar das bem-aventuranças, que não é um assunto novo, mas queremos ver de novo para este novo entendimento. Porque as bem-aventuranças, elas falam sim de esperança, de encorajamento, dessas coisas que alimentam o nosso coração. Então diz ela assim: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bom, eu não vejo coisa boa nenhuma em sofrer. Como assim, felizes os que sofrem? O que é isso? Ficar feliz por ter um problema? Será que foi isso mesmo que Jesus quis dizer ali, naquele dia, na montanha, lá em Cafarnaum? Olha, vocês que sofrem, que estão na pior, olha, vocês são os felizardos. Ah, não foi bem isso não, que ele disse, embora a primeira leitura parece que está escrito assim. Então vamos mergulhar um pouco nessa compreensão, entrar mais no contexto, se transportar para aquela época, aqueles momentos, ver os fatos e compreender um pouco melhor. Lucas, no seu evangelho, nos capítulos 1, 2, 3, vai falar do nascimento e da infância de Jesus. E depois do capítulo 4 até o finalzinho do capítulo 9, ele vai falar de Jesus só na Galileia. E é isso que nos interessa. Depois do capítulo 9 até o capítulo 19, ele vai falar das viagens que Jesus fez em direção a Jerusalém, e depois do 19 até o final, 24, ele vai falar dos últimos dias da vida de Jesus. Bom, o que nos interessa aqui é um pouco como era a Galileia. A Galileia era a mais pobre das 4 regiões de Israel, não havia nada lá. Ninguém ia para lá, era um fim de mundo esquecido. Só a Judéia naquela época interessava. Herodes era um rei que foi imposto, era um tirano que sufocava o povo, arrancando tudo quanto podia para poder bajular, comprar os romanos de quem dependia totalmente. No mundo antigo não havia justiça, qualquer apelo, qualquer reivindicação significava punição, sentença de morte. Havia na Galileia muitas rebeliões, mesmo violentas. Barrabás, por exemplo, era um galileu, um revoltado, um rebelde que não hesitou em levantar armas e perpetrar homicídios. As menores dívidas representavam cativeiro, prisão absolutas. Então lá em Mateus está escrito assim: bem-aventurados os que choram. Mas a melhor para a tradução do sentido do que se queria dizer não é os que choram, porque eles não choravam por coisa nenhuma. Eles choravam porque lhes eram tirados entes queridos. Haviam muitas famílias enlutadas ali na Galileia, porque quando não se conseguia pagar os tributos, levavam os filhos, os homens para a escravidão e as meninas para a prostituição. As famílias viviam então em uma situação de constante pranto, desânimo, sem esperança. Naquela época não havia nenhuma fonte de alento, de socorro, era o tempo do total desespero, das arbitrariedades. Mas um dia chegou ao mundo o Cristo libertador e começou por lá, bem na Galileia. Então, o sentimento no coração dos galileus naqueles dias eram de aflição, de sufoco, de desespero. Foram para esses corações que Jesus dirigiu suas primeiras palavras. Foram esses olhares que se encontraram com o dele ali na Galileia. Era esse o clima da Galileia. E agora Jesus na Galileia. O que Jesus sentia ali em relação para com aquele povo? Ou naquele começo da sua vida pública? Lucas vai nos dizer quais eram os sentimentos de Jesus naqueles dias das bem-aventuranças. Então lá no capítulo 4, no versículo 18 do Evangelho de Lucas, vai dizer assim que um dia desses Jesus subiu para Nazaré, na Galileia, onde fora criado. Era um dia de sábado. Ele então entrou na sinagoga e, conforme o costume, lhe foi entregue
o livro do profeta Isaías para ele ler e comentar. Jesus então abriu o livro e encontrou o seguinte texto de Isaías. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para dar boa notícia aos pobres, proclamar a libertação dos cativos, recuperar a visão dos cegos, libertar os oprimidos, anunciar o ano agradável ao Senhor. Em seguida, Jesus enrolou o livro de Isaías, devolveu ao servidor que estava ali e disse a todos: Hoje se realizou esta profecia em seus ouvidos. Uau! Jesus escolheu esse texto não ao acaso, mas para dizer o porquê, o motivo pelo qual ele veio entre nós. Ele veio em primeiro por causa do nosso sofrimento humano. O que fez vir à terra e se encarnar no meio de nós foi por causa desse sofrimento humano. São palavras dele próprio. Só depois é que ele vai atingir as causas, a raiz do sofrimento. Então, nesse pequeno trecho de Isaías, em apenas 2 versos, o 18 e 19, está bem concentrado e diz bem do seu sentimento. Ele veio para dar boas notícias, dar alento aos pobres, pobres de espírito, libertar os cativos, ou seja, libertar o ser humano das algemas do sofrimento, recuperar a visão dos cegos, não é fisicamente, mas dar visão àqueles que não conseguem ver a ação de Deus no mundo, na história, nas pessoas. Veio libertar, aliviar os oprimidos, os enlutados, os aflitos, anunciando que a vida continua e que somos eternos. E veio dizer que vai chegar o ano da graça, o ano do Senhor, quer dizer, vai chegar o tempo, vai chegar a época em que as pessoas deixarão de ser escravas, deixarão de ser miseráveis, de não ter o que comer, vestir ou onde se abrigar. Vai chegar o tempo em que todos terão educação, saúde, justiça, onde todos terão tudo aquilo que é necessário para viver bem. Esse é o ano do Senhor, esse é o ano do jubilão, que vai chegar esse tempo até nós. Eram então esses os sentimentos de Jesus ao expressar as bem-aventuranças lá em Cafarnaum, na Galileia. Suas palavras foram de alívio, esperança, encorajamento. O apóstolo Paulo, na sua carta ao Romano, no capítulo 8, vai dizer assim, vai nos ajudar: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com as glórias, as alegrias que serão reveladas em nós quando alcançarmos a plenitude da condição humana. Por essas afirmações de Paulo, podemos entender que as aflições de hoje fazem parte de uma etapa, de um momento transitório que vai passar, que vai acabar, que vai terminar. O propósito de Jesus é de nos ajudar a passar, a atravessar esses momentos passageiros. E momentos passageiros, eu quero dizer que é o tempo, o período em que nós levamos para amadurecer, para despertar a nossa consciência, para então logo alcançarmos a plenitude, a condição para a qual estamos destinados e para a qual nós somos criados. Por fim, para compreender melhor, tem a tradução, o idioma. Então, os evangelhos foram escritos no idioma grego. Lucas era grego, mas os judeus tinham lá o seu idioma, o hebraico. E lá na Galileia, na época de Jesus, se falava o aramaico, que era uma mistura do hebraico com muitas expressões da época do cativeiro da Babilônia. Jesus se expressava no idioma do povo, no hebraico, no aramaico. Então, com os recursos dos dias atuais, daquelas pessoas que trabalham com traduções e conhecem a cultura daquela época de Jesus, que Jesus estava, afirmam que a expressão que mais se aproxima, mais próxima do sentimento de Jesus, do que realmente ele quis ali dizer e que nós recebemos como bem-aventurados, foram: avante,
Os que agora estão aflitos, que sofrem, os enlutados, porque encontrarão a consolação. Prossigam, caminhem adiante os pobres de espírito. Continuem os injustiçados, persistem, perseverem, vamos lá. Eram esses os sentimentos de Jesus: encorajar, incentivar, consolar, e por isso as palavras: avancem, caminhem, lutem, continuem, prossigam, porque no amanhã tudo será diferente, muito diferente. Então, as bem-aventuranças, tratadas assim, com a compreensão dos sentimentos das pessoas ali na Galileia, do contexto cultural, do idioma no qual foram pensadas, significa uma resposta de Deus para todos aqueles que passam por sofrimentos, que são desafortunados, suportam injustiças e que são humildes, brandos, bondosos nesse mundo desafiador. Sendo o tempo de hoje, nós temos dificuldades e por isso Jesus lá na Galileia, naquela montanha, disse: permaneçam na luta, não esmoreçam, prossigam, caminhem, avancem, continuem, perseverem, vamos lá. Significa que no amanhã encontraremos sim, conquistaremos sim a paz, que nunca poderá ser tirada, porque não haverá nada no ambiente externo capaz de sequer ameaçar as conquistas internas. Quando naquele sábado na sinagoga em Nazaré, Jesus, após ler o texto de Isaías, pronunciou-se assim: hoje está se cumprindo esta profecia. Eu estou aqui por causa dos aflitos, dos enlutados, dos cegos, dos que choram. Meu Deus do céu! Olha o que Jesus está falando. Então nós temos um irmão maior, um bom companheiro nessa estrada. Nós não estamos sozinhos jamais. Ele está ao nosso lado, Ele caminha conosco. Ele veio a esse mundo e viveu aqui como nós, passou pelas coisas que nós passamos. Seja lá o que for que a gente passe, Jesus passou também. Ele viveu tudo aquilo por nós, para então poder dizer: vamos em frente, vamos lá, vamos atravessar esse deserto, porque algo melhor, muito bom está reservado na casa de nosso Pai. Isso tudo, essa vida toda é uma situação passageira, e a doutrina espírita explica bem tudo isso. É apenas um trecho, um pouco mais apertado da nossa trajetória dessa jornada em direção ao reino celestial. São os passos de um processo educacional, pedagógico. A proposta que Deus tem para o mundo é algo muito diferente, é algo muito bom, muito grandioso, jubiloso. Jesus está falando de um tempo novo, que vai chegar, de um novo reino, um mundo, uma civilização mais humana, evoluída, boa, justa e feliz. Bem, uma das bem-aventuranças vai dizer assim, e agora bem traduzida e contextualizada: prossigam, continuem aqueles que hoje são discriminados, ironizados, perseguidos por causa da justiça. E lá no Sermão da Montanha também está escrito assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o que quer dizer justiça naquele contexto? Isso nos interessa muito, né? A linha da justiça. O que significa o sentido de justiça? Bom, justiça naquele contexto daquela época significa ajustar-se a Deus, estar de acordo, viver conforme a proposta que Deus tem para cada um de nós, porque existe sim um plano de Deus para cada um de nós. Então, se eu me adequo, me ajusto aos planos de Deus que tem para mim, então eu sou uma pessoa justa, eu estou na linha da justiça, eu me ajusto ao que se espera de mim. As minhas ações, o meu comportamento, os valores meus se ajustam ao que Deus preparou para mim. Não é uma questão de seguir regras, mas se ajustar a Deus pelo coração e pelos sentimentos. O Sermão da Montanha, então, como estamos vendo até esse momento, é Jesus nos encorajando, nos consolando, acendendo luzes da esperança, que significa trazer um pouco do futuro para o presente. Mas afinal,
ou deverá ser o elemento ativo que consola, que encoraja, que alimenta a esperança. Que lembra, no começo eu falei, vamos aqui refletir sobre a origem da fé e da esperança. Olha, ninguém vive por muito tempo só de promessas, de imagens, de um amanhã, de um porvir bom. Mas aí aqui está a beleza da doutrina espírita. Então, na obra de Chico Xavier, Falando à Terra, olha o título dele, Falando para a Terra. Nós vamos encontrar lá uma reflexão de um benfeitor chamado Mariano, em que ele vai dizer assim: a palavra do Cristo no Sermão da Montanha possui muito mais desafios do que reconforto. É isso mesmo. Então estamos agora em um patamar, em um nível mais elevado de entendimento. De fato, no Sermão da Montanha há muito mais desafios do que propriamente consolo. Lá no Sermão da Montanha está escrito assim: brilha a vossa luz, ofereça outra face, ame os seus inimigos. Então a mensagem de Jesus no Sermão da Montanha é pura consolação, expressa em uma linguagem que fala de muitos desafios. Nas próprias bem-aventuranças, Jesus fala assim: avancem, continuem, prossigam, caminhem, vamos lá. Você que está com essa dificuldade, o pobre de espírito que está perseguido pela justiça, ou aqueles que sofrem, porque amanhã o mundo será de vocês, amanhã vocês serão no reino de Deus. Ou seja, Jesus não retira a dificuldade do presente, ele encoraja a vencer, a passar, a superar a situação atual, porque ela é a chave do futuro extraordinário, bom e justo e jubiloso. O que nos completa e nos fortalece são os méritos que estão nos desafios. É isso. Os desafios acontecem para nos levar ao progresso. A vida é vencer a si mesmo. O enfrentamento das situações difíceis, dos desafios, nunca fez ninguém querer parar de viver. Tomar os desafios, lidar com eles, é isso que nos faz realmente humanos. Existe um vínculo entre a consolação e o desafio, entre o chamamento ao progresso e o consolo efetivo. Não poderia o Cristo simplesmente nos consolar, sem nos estimular a avançar, progredir, melhorar moralmente. Então, está sim nos desafios o nosso maior consolo. O consolo real é aquele que nos leva ao progresso. O consolo, a esperança verdadeira vem junto com os desafios. A fé, a esperança, o reconforto nascem dos desafios, nascem nos desafios, nascem pelos desafios. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Perseverança temos as psicografias dos entes queridos que retornaram à pátria espiritual. Existe maior consolo, existe maior reconforto do que receber notícias, mensagens dos entes queridos dizendo eles próprios que não morreram, que a vida continua, que eles estão vivos, que nos esperam. Uau, não existe maior consolo que isso. Mas todas essas mensagens também falam de muitos desafios nas entrelinhas. Eles dizem assim: olha, me perdoe, eu estou bem e peço para você ficar bem também. Aproveite o tempo, tudo passa, faça sempre o seu melhor. O que eu fiz nessa casa me ajudou bastante. Então, o consolo vem junto com os desafios. Então, assim, as bem-aventuranças poderiam ser vistas desta forma: continuem, caminhem os pobres de espírito e de coração, porque os céus lhes pertencem. Prossigam os enlutados, os que sofrem, porque encontrarão as alegrias junto aos seus entes queridos. Persistam os mansos, os bondosos, os que fazem o bem, porque o mundo será de vocês. Avancem os que têm fome, sede de justiça, perseverem os misericordiosos, enfim. Sem o encorajamento, sem a esperança, somos sim fracos, débeis. E por isso a necessidade até desses momentos de reflexão. Não é só uma questão de crer e de acreditar,
mas é também o agora, de se trabalhar, de se desenvolver, de se abrir aos desafios que significam ouvir, atender a um chamamento para ultrapassar uma fase, uma etapa, um degrau. As dificuldades, os aborrecimentos, as contrariedades, as perdas, as doenças são, na realidade, uma convocação para ir mais além, para se expandir, para evoluir. É o desafio que nos consola, e o desafio é Jesus ao nosso lado.